Estúdio Aberto. Vídeos gravados escondidos em hospedagens são divulgados em chats pagos do Telegram e expõem intimidade dos hóspedes. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é o repórter Gabriel Rodrigues. Casos de câmeras escondidas em apartamentos de aluguel para hospedagem vieram à tona após um casal denunciar que encontrou um dispositivo oculto em uma casa que alugaram no Airbnb em Copacabana. Agora, investigações revelam que a intimidade dos hóspedes filmados em segredo pode ser acessada por muito mais pessoas do que somente os donos das câmeras e ser vista por milhares de pessoas em grupos do Telegram. Chats do aplicativo cobram de R$10 a R$20 por acesso a salas secretas com vídeos filmados sem autorização, conforme identificou reportagem do jornal O Globo. São imagens feitas em quartos de hotéis, motéis e banheiros, por exemplo. O anúncio de um dos grupos, segundo o jornal, fala em, abre aspas, vídeos tirando a roupa, vestindo a roupa, transando, roçando, tudo natural, fecha aspas. Em outro, as imagens são anunciadas como flagrantes maravilhosos e os acervos chegam a contar com quase 4.000 vídeos catalogados. Chats no Telegram, afirma o Globo, também ensinam formas de acessar ilegalmente sistemas de segurança em casas de família para espionar. Após o episódio do casal que descobriu uma câmera no apartamento em Copacabana, o Airbnb desativou o anúncio do apartamento e suspendeu o perfil do anfitrião enquanto investiga o caso. Apesar de ter denunciado o proprietário à polícia um dia depois de sair do imóvel, o casal recebeu uma notificação do Airbnb afirmando que o homem estava cobrando R$10 mil por supostos danos ao apartamento. As duas mulheres contaram que foram orientadas por atendentes da plataforma a não contestar a mudança, sob promessa de que ela seria removida, o que ainda não aconteceu. De acordo com elas, as únicas avarias feitas pelo casal estão ligadas às câmeras, como a remoção de um acrílico no banheiro na busca por outros equipamentos espiões. Com informações de Folha Press, repórter Gabriel Rodrigues. E esse é o assunto do nosso Estúdio Aberto. Se você quiser participar da nossa conversa, pode enviar a sua mensagem com a sua pergunta ou observação pelo nosso WhatsApp 31 988 100 917. Lá no chat do YouTube também você pode deixar a sua mensagem. A gente vai falar mais sobre esse assunto com a Camila Félix, que é assessora do Instituto de Ciências Penais. Camila, ótima noite para você. Muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Imagina, boa noite a todos os nossos ouvintes. Camila, nós estamos falando de quais crimes, né, nesse caso retratado aí, trazido pelo Gabriel Rodrigues? Isso, na verdade nós temos uma vedação constitucional que é a invasão da privacidade, né? Porque lá no artigo 5º da Constituição Federal nós sabemos que é proibido a invasão de todo e qualquer tipo de intimidade e privacidade humana sem a autorização. E o crime específico que nós estamos falando é sobre a exposição, né, da intimidade sexual que está lá no artigo 216 B do Código Penal, porque o crime de invasão de privacidade, Luciano, especificamente, ele só tramita na Assembleia como projeto-lei. Então, esse tipo penal, ele ainda é inexistente no nosso código, no nosso ordenamento jurídico. Não obstante, né, aquela pessoa que se sentiu invadida, que se sentiu, né, com a imagem dela sendo invadida, poder buscar o pleito no âmbito civil. Mas no âmbito criminal, o que nós temos aí acerca dessas notícias, que são, né, terríveis, é a exposição da intimidade sexual daquelas pessoas que estão ali dentro daquele, né, que pagaram pelo aluguel e para estarem ali, né, desfrutando de um momento de lazer. E aí na esfera civil, quando a pessoa vai requerer, ela vai requerer um tipo de reparação, aí seria uma indenização, enfim, mas não a penalização criminal de quem invadiu a privacidade, seria isso? Isso, infelizmente nós ainda não temos no nosso ordenamento um artigo específico. Há na Assembleia tramitando a possibilidade da invasão da privacidade está sendo inserida como artigo 146A dentro do Código Penal, mas isso ainda não foi aprovado.
no nosso Congresso. Todavia, nós temos um tipo penal específico por conta da violação da intimidade sexual que aconteceu. Agora, sim, nós já temos um artigo específico, que é o artigo 216B, dentro do ordenamento jurídico. E o que ele prevê de pena? O que ele prevê de pena, esse artigo 216? Isso, ele prevê 6 meses a 1 ano, acrescido da multa. Você veja bem, Luciano, que a gente está falando de uma espécie, né, tão invasiva da intimidade, que é a vida privada das pessoas, e mesmo assim o nosso ordenamento ele ainda é falho nessa questão, nesse quesito pena, né? É uma pena ainda muito branda, passível inclusive de transação penal, né, passível de composição civil, porque quando a gente tem uma pena menor do que 2 anos, a gente sabe que isso aí vai tramitar nos juizados especiais criminais, né, porque lá é competente para poder julgar os crimes de menor, aquilo que a gente chama de menor potencial ofensivo, que são os crimes cujas penas vão até 2 anos. Então, ainda é possível de fazer, dentro daquele ambiente que é o juizado especial criminal, algum tipo de composição civil, algum tipo de acordo entre as partes. Agora nós temos aí, Camila, nesse caso ainda, um outro agravante, porque é o seguinte, as pessoas têm a privacidade invadida, esses vídeos são colocados na internet e negociados ainda, né? São vendidos ainda na internet. Absurdamente, né? E vai ser pulverizado isso aí é pulverizado. Quando a gente fala desse tipo penal, eu entendo, Luciano, que a gente não vai falar do crime cibernético, porque quando a gente fala do crime cibernético em específico, né, que é a famosa Lei Carolina Dickmann, que a gente chama de Lei Carolina Dickmann, precisa de ter uma invasão cibernética ali. Não é o caso do que aconteceu. Entendeu? O que aconteceu realmente foi a exposição, né, daquelas pessoas, e a gente sabe quem que é o agente que expôs, né, em regra. Esse agente é o proprietário ou aquele que realizou a locação daquele estabelecimento, daquele local, né, do apartamento, enfim. Então, ele é o responsável, quem assinou o contrato de aluguel, né, é responsável certamente pelo crime de estar expondo a intimidade daquelas pessoas. E a ele que vai caber, então, essa pena que, como você destacou, é uma pena muito, muito branda e ainda passível de negociação, né? É a essa pessoa que fez essa locação. Ao meu ver, ela infelizmente, eu acho ela uma pena muito branda, haja vista que isso aí pode causar inúmeros danos, né, às pessoas. Imagina, a gente não tem controle, vai passar a sua imagem, a sua intimidade para milhares e milhares de pessoas, né, e isso aí é um absurdo. Né? Ninguém quer passar por um tipo de exposição sem a sua autorização. Então, a gente ainda, na minha opinião, eu entendo que ela é extremamente branda, precisa inclusive de ser revisada, né? Não obstante, algumas pessoas, elas falam, alguns locatários, eles dizem que eles precisam de ter o controle daquele estabelecimento, né? Porque algumas vezes a quebra, né, de coisas, de bens, né, a deterioração de bens daquele lugar. Mas aí eu acho que é uma justificativa que não é muito razoável. Primeiro que essa previsão ela precisa de estar dentro do contrato, né, de aluguel, e aí aquelas partes elas precisam de saber aonde onde vão estar posicionadas as câmeras, né, se assim for realmente acordado, e no caso não houve esse tipo de informação, né, no caso essa informação não foi prestada, essa informação não está dentro do contrato de aluguel, portanto, não pode, em hipótese alguma, haver esse tipo de filmagem, nem tampouco a exposição disso
e a repassagem dessa filmagem a terceiros. E a pessoa que tem a sua intimidade exposta ou teve a sua intimidade exposta a partir, né, da obtenção desse vídeo, por exemplo, em um local de hospedagem, qual que é o primeiro passo, o que ela deve fazer assim que tomou conhecimento disso, hein, Camila? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é fazer o boletim de ocorrência. Essa é a primeira coisa que a gente costuma fazer. Eu sempre aconselho, Luciana, as pessoas a estarem procurando um advogado, porque o advogado, ele vai informar qual é o conteúdo probatório, ou seja, quais são as provas para poder facilitar o trabalho tanto da polícia por conta da investigação penal, né, por conta da investigação processual penal, também para a gente poder requerer esse dano, né? Então, quando a gente não tem provas, fica muito ruim. Então, é muito importante que a primeira coisa que a pessoa faça é procurar um advogado para apresentar o que aconteceu, porque o advogado vai ali fazer o pente fino das provas. Essa é a primeira coisa. Feito isso, é importante que o advogado, ele interponha uma liminar, né, isso é bem possível, requerendo o cancelamento imediato de qualquer tipo de exposição daquelas pessoas. Isso é feito por meio daquilo que a gente chama de liminar, que é um pedido emergencial ao Poder Judiciário para que notifique a empresa, né, e retire isso imediatamente da nuvem. Então, isso aí é o primeiro passo. O segundo e o terceiro passo, realmente, é tomar todas as providências cíveis de dano e criminal, se for o caso. Camila, pra gente finalizar, cabe algum tipo de punição ou o que as plataformas podem fazer para evitar esse tipo de situação, uma vez que esses locais eles são locados, mas muitas vezes por meio de uma plataforma? Isso. A responsabilidade nesse caso, ela é solidária. Então, tanto é do locatário como também é daquela empresa, né, que está expondo aquele espaço. E por que eu digo isso? Porque as empresas, elas precisam de ter o conhecimento daquele espaço, elas precisam de fazer a análise. É aquilo que a gente chama de risco jurídico da atividade profissional daquelas empresas. Então, aquela responsabilidade, ela é solidária. As partes, né, aquela pessoa que foi lesada, ela vai requerer uma indenização de danos morais, de danos materiais, se também for o caso, né, vai requerer a liminar e vai também requerer o processo criminal adequado. Quando a gente fala, Luciano, de processo criminal, é muito importante que as pessoas compreendam isso, tá? O processo criminal não é contra a empresa, salvo no âmbito do ambiental, do crimes ambientais. Esse tipo de ação penal, ele não funciona contra a empresa, ele só funciona contra a pessoa física. Então, é muito importante que a pessoa tenha conhecimento de quem que é o proprietário, ou quem que é o locador, né, o locatário daquele lugar, porque ela vai entrar no âmbito criminal contra a pessoa física e não contra a pessoa jurídica. Contra a pessoa jurídica, ela vai entrar no âmbito civil. Deu para poder entender esse pedacinho? Sim, certinho. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque quando a gente fala de direito penal, o direito penal, salvo nos crimes ambientais, você entra quanto a pessoa. Por que isso? Porque empresa não paga pena. Entendeu? Empresa não vai presa. Empresa não tem mandato de prisão. Então, é por conta disso que a gente fala que a pessoa, ela precisa de entrar contra uma pessoa física. Camila Félix, que é assessora do Instituto de Ciências Penais, muitíssimo obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade, viu, Camila? Imagina, um abraço, Luciano, fiquem com Deus.